Olá, belezuras! Oi, sumida! Tô sumida daqui, né? Mas eu arranjei um tempinho agora. Tipo assim, é o tempinho que eu tinha pra poder gravar, tanto que eu nem dei uma tapeada na cara pra não perder tempo e poder contar, né, como vocês já viram no título do texto, o testemunho que a gente tem da providência de Deus na minha vida e na vida do Pedro, quanto à conquista da nossa casa própria. Que não caiu do céu, que não foi fácil, que foi muita batalha, que foi muito desespero, que foi muitas caídas, mas também muitas subidas, muitas vitórias. Agora a vitória maior, né, de ter conseguido comprar. Quem me acompanha no Instagram já sabe do que eu tô falando, a gente conseguiu comprar o nosso apartamento. Mas foi uma longa história até chegar aí. Eu pensei em gravar esse vídeo com o Pedro e tal, porque, poxa, é o nosso apartamento, mas ele não poderia gravar nesse momento e era o momento que eu tinha. Eu acredito que eu vou me emocionar ao longo do vídeo, então eu acho que se eu estiver sozinha, eu consigo me abrir mais. No final do vídeo vai ter um spoilerzinho de como é o nosso apartamento, então aguenta até o final, que vai, talvez, eu não sei como é que vai ser, talvez fique um pouquinho longo, mas vai valer a pena no final, pra vocês, né, poderem junto comigo testemunhar essa graça de Deus na nossa vida. Não fiz roteiro, vou deixar Deus agir aqui, o Espírito Santo tomar conta dos meus pensamentos, das minhas palavras, e é Ele que vai falar. Então, vamos começar. Quando eu e o Pedro tínhamos uns 4 meses de namoro, o Pedro começou a pagar uma carta de crédito, mais conhecido como consórcio, né? A maioria das pessoas conhece como consórcio, de um imóvel pra, né, futuramente a gente comprar algum apartamento, uma casa, um terreno, alguma coisa que a gente ainda não tinha decidido, até porque, né, nós estávamos apenas com 4 meses de namoro. Então era assim, uma segurança. Se a gente realmente continuasse, graças a Deus foi o que Deus quis, a gente usaria esse dinheiro para isso. Se não, o Pedro compraria um apartamento para investir. Mas aquela segurança a gente tinha. Então ele começou a pagar essa carta de crédito, esse consórcio, e a gente foi na maior fé de que seria contemplada assim, né? Em 2 toques, que quando realmente fosse assim, no momento de a gente comprar o apartamento, a gente receberia o dinheiro, seria contemplado para receber esse dinheiro e comprar à vistinha. A gente foi com toda essa fé porque a irmã do Pedro já tinha feito uma carta de crédito e ela foi contemplada em 6 meses. Um outro primo do Pedro também fez a carta de crédito e foi contemplado em apenas 1 mês. Então tava tudo certo. Meu Deus, imagina se Deus não vai dar essa graça pra gente, ainda mais por um motivo tão nobre de comprar a nossa casa própria. Até aí tudo bem, começamos a pagar, a parcela era bem alta, dava quase todo o salário do Pedro. E a gente teve que segurar, deixamos de sair, não completamente, né, mas começamos a evitar sair, deixamos de nos dar presentes, a gente até hoje, né, por uma questão de... porque a gente precisa mesmo agora mobiliar o apartamento e tudo mais, deixamos de nos dar presente de aniversário, de Natal, de Páscoa, enfim, a gente só se dá presente no aniversário de namoro. Então a gente começou a se segurar quanto a isso. E passou-se 1 ano, passou-se 2 anos, passou-se 3 anos, quase 4, e nós não fomos contemplados, né? Eu tenho certeza que essa era a vontade de Deus, porque não foi por falta de oração. No decorrer desses longos quase 4 anos, a gente fez muito jejum, a gente fez Trezena de Santo Antônio, a gente fez a campanha de oração em honra ao manto sagrado de São José, a gente fez cerco de Jericó, nós fomos à Santa Missa, fazíamos campanhas de ir à Santa Missa numa determinada semana todos os dias, de rezar o terço junto numa semana todos os dias. Foi muito joelho dobrado e esse joelho dobrado não era apenas nosso, era de toda a nossa família, eram de amigos espalhados por toda a cidade, por toda a região, por todo o país, até porque tinha gente de longe rezando. E as pessoas me perguntavam, Larissa, onde é que tu vai morar? E eu não tinha o que dizer. Porque a gente não estava sendo contemplado, porque se passaram 4 anos e a gente
não tinha recebido essa graça e tá chegando perto do nosso casamento, a gente falava que, o casamento a gente fechou isso, a gente fechou aquilo, vai ser assim, vai ser assado, e a pessoa, que massa, não sei onde é que vocês vão morar? Eu não tinha o que dizer porque a gente não tinha sido contemplado. Hoje parece uma coisa que, nossa, porque tu queria ter uma casa própria. Não, mas gente, porque a gente tava se entregando demais, a gente tava tendo que se segurar demais, tava pagando uma parcela alta, a gente tava rezando muito para que isso acontecesse, para que a gente fosse contemplado, e isso não acontecia, e a gente tava realmente passando por momentos assim de desespero, porque tinha várias pessoas rezando, várias pessoas intercedendo e aquilo não acontecia. Eu sabia que a vontade de Deus ia se cumprir e que a vontade de Deus era muito maior do que a nossa. E realmente foi, ela se cumpriu e ela foi muito maior do que a nossa, mas na hora eu não entendia o que acontecia, não entrava na minha cabeça o que estava acontecendo. E aí ao longo desses quase 4 anos a gente decidiu dar lance na carta de crédito, né? A gente teria mais chances de ser contemplado, porque o nosso número, a nossa cota, ela poderia aparecer em mais um sorteio, que acontecia um sorteio por mês. Poderia ser que ela fosse sorteada mais uma vez em outro sorteio. Quem entende de cartas de crédito, de consórcio, sabe o que eu tô falando, mas eu não vim aqui pra explicar isso. Enfim, mas se a gente fosse contemplado pelo lance, a gente não receberia o valor integral da carta de crédito, porque seria descontado o valor do lance que a gente deu. Enfim. Mas a gente também não foi contemplado pelo lance. Então, pensamos em cancelar a nossa carta de crédito. Em receber, né, o dinheiro que a gente já tinha pago, o tanto que a gente já tinha pago, com esse dinheiro dar entrada em um apartamento e financiar o resto, porque daí a gente não teria mais a parcela da carta de crédito para pagar. E fomos ver como seria isso. Antes de a gente chegar lá, no escritório da empresa e tal, pra conversar com o gerente, eu falei pro Pedro que eu ia fazer uma cena e que eu ia forçar um choro na frente do cara pra ver se ele tinha compaixão e fazia alguma coisa pra ajudar a gente, que desse pra ajudar. No fim, eu não precisei fazer cena nenhuma. Eu chorei de verdade, não porque se resolveu, mas porque eu chorei de verdade. Quando ele explicou pra gente que a gente até poderia cancelar, mas a partir do momento que a gente cancelasse, o nosso número, ele iria para o grupo dos excluídos. E a gente só receberia o que a gente já tinha pago quando o nosso número fosse contemplado no grupo dos excluídos. Ou seja, isso poderia durar 15 anos, que era o tempo da nossa carta de crédito. Se a gente fosse contemplado, por exemplo, no mês seguinte, nós receberíamos somente 60% do que a gente já tinha pago. Era muito dinheiro perdido. Para quem estava pagando a parcela suada do jeito que a gente estava, não tinha cabimento a gente perder tanto dinheiro. Não tinha lógica a gente perder 40% do que a gente já tinha pago. Então eu me desesperei, chorei na frente dele, baixei minha cabeça e eu falei: meu Deus, aonde a gente vai morar? E eu chorei. Chorei muito na frente do gerente, mas ele disse que ele não tinha o que fazer. Amém. Saí de lá, fui pra faculdade. Antes de ir pra aula, passei na capela da minha universidade. Chorei muito, rezei muito, entreguei muito pra Deus, muito mais do que já estava entregue. Ainda quando eu voltei pra aula, encontrei uma amiga minha no meio do caminho que me viu com aquela cara maravilhosa que eu fico depois que eu choro. E ela me deu todo o consolo que eu precisava na hora. Foi um canal de Deus, assim, um sinal de Deus na hora na minha vida. E a gente não tinha mais muito o que fazer, né? A gente não foi contemplado, não tinha segurança nenhuma de quando seria contemplado, não tinha como esperar 15 anos para terminar a carta de crédito pra gente receber o dinheiro, porque aonde que a gente ia morar nesses 15 anos? A gente não tinha condições de comprar alguma outra coisa pagando a carta de crédito, porque a gente não tinha nem dinheiro para dar entrada. Então não tinha como. Lógico que se a gente não fosse realmente, não deu pra fazer nada, vocês não conseguiram comprar, vocês não têm lugar para morar, de vocês é óbvio que a gente teria
né, a gente alugaria algum lugar, a gente moraria de aluguel, ou a gente moraria num outro imóvel que os meus pais têm, ou do Pedro, enfim, a gente conseguiria dar um jeito, mas a gente tava lutando pela nossa casa própria. E a gente não esperava nada mais do que a nossa casa própria. Então, continuamos em oração, todo mundo rezava, todo mundo perguntava, e a carta de crédito? E a gente dizia que ainda não tinha saído e a pessoa continuava, né? A gente vai continuar em oração, Deus vai honrar, Deus vai providenciar, e a gente só acreditava. Durante esses quase 4 anos, teve um dia que a minha sogra, Dona Lidiane, entrou em contato com uma construtora perguntando, por algum acaso, se eles não aceitavam a nossa carta de crédito como entrada do apartamento, que a gente já tinha pago como entrada do apartamento, né? E quando a gente fosse contemplar, quando acontecesse a contemplação da nossa carta, quem receberia o dinheiro seriam eles. Então, a partir do momento que eles assumissem a nossa carta de crédito, eles que receberiam o dinheiro e que pagariam as parcelas. Então, ela perguntou se eles aceitariam uma carta de crédito como entrada e tal, e eles não aceitaram, disseram, né, que no momento eles não estavam interessados, mas amém. E aí, passou o tempo, a gente continuou em oração, eu vou ficar repetindo isso porque foi o que a gente mais fez, a gente rezou muito. A gente continuou em oração e teve um belo dia em que a graça de Deus aconteceu. Ai, meu Deus, eu não quero chorar. E teve um belo dia que a graça de Deus aconteceu. Essa construtora retornou o contato com a minha sogra e disse pra ela que estava interessado na proposta que ela tinha feito depois de um tempo e que estava interessado em aceitar a carta de crédito como entrada e a gente financiar o resto. Era um apartamento específico que eles tinham, né? Era naquele apartamento que eles podiam aceitar. O apartamento era novo, ninguém tinha morado, fazia 3 meses que ele tinha ficado pronto. E ela contou pra gente, o Pedro contou pra mim, todo mundo ficou muito feliz, só que a gente ainda não tinha conversado pessoalmente com a construtora, né, com a pessoa responsável. Então minha mãe falou, não cria expectativa, né, porque vai que não é bem assim, porque a gente tava achando que a minha sogra tinha entendido tudo errado, tadinha. E daí a gente marcou de se encontrar com o cara no próprio apartamento pra já conhecer o apartamento e tal. E ele explicou, e era exatamente como a minha sogra tinha entendido. Eles aceitariam a nossa carta de crédito, era exatamente com a proposta que ela tinha feito, né? E a diferença a gente financiaria, porque nós teríamos como pagar a parcela, já que a parcela da carta de crédito não seria mais nossa. E aí, né? Eu tô até bem perdida pra falar. A partir disso, a gente conheceu o apartamento decorado, depois a gente foi conhecer o apartamento que seria nosso. O local não é exatamente o local onde a gente queria, o bairro que a gente sonhava, porém Deus providenciou que fosse a menos de 1 quilômetro da empresa do Pedro, aonde ele trabalha. Ou seja, o Pedro vai poder ir trabalhar a pé ou de bicicleta. E é até melhor que seja perto da firma do Pedro, porque a gente tem segurança de que ele continuará trabalhando lá. Eu hoje não tenho segurança nenhuma de onde eu irei trabalhar depois que eu me formar ou ao longo da minha faculdade, porque, né, eu ainda vou me formar, eu ainda não exerço a minha profissão. Então é muito melhor a gente garantir de um lado do que deixar a insegurança do outro. Então não é um bairro afastado, não é, mas que tá crescendo muito pra honra e glória do Senhor. E o apartamento, Deus ainda cuidou dos detalhes, né? Ele tomou todo o cuidado do mundo. São 5 blocos que tem no condomínio. 2 ficam de comprido, um atrás do outro, e outros 3 ficam de lado, ao lado desses 2 de comprido. Ou seja, vários apartamentos dão janela com outros apartamentos. Fica janela com janela próximo, assim, né? Não grudado, mas próximo. E Deus tomou o cuidado de que o apartamento que estava preparado pra gente fosse no último andar, que é o 4º andar, são prédios baixinhos, no 4º andar, e que não tem ninguém em cima, e ele fica exatamente em um canto que não pega vizinho nem da janela da frente, nem das janelas do lado.
Ou seja, era a melhor localização de apartamento que tinha naquele prédio. E, pasmem, até hoje a única explicação que tem pra isso ter acontecido é porque Deus estava guardando esse apartamento pra gente. Porque na época que a gente foi ver pra comprar, só tinha esse apartamento e outros 2 à venda. O resto todos já estavam vendidos e o que tinha a melhor localização não tinha sido vendido porque Deus estava guardando pra gente. Vocês conseguem ter noção do que disse? Cara, eu não consigo acreditar. Deus foi sensacional, sensacional. Eu tô ficando roxa, vermelha de calor, porque ai, É bênção sobre bênção, graça sobre graça. E, né, então hoje o apartamento é nosso, já temos todos os documentos assinados, já temos escritura, já temos contrato, a gente financiou o resto do apartamento para vários e longos anos, mas amém. O importante é que nós estamos nos preparando para o casamento. Mas o importante é que quando me perguntarem, Larissa, onde que vocês vão morar? Eu vou poder falar o lugar que a gente vai morar. vocês não têm noção de como isso deixa o meu coração aliviado. Porque, cara, quando a gente entrou, vocês vão ver a cena de quando a gente entrou no apartamento, quando a gente pegou a chave do apartamento, né? Que daí ele já era nosso, a gente já tava com toda a documentação certa e tal. Quando a gente botou o pé no apartamento, cara, a gente chorou, a gente entregou nas mãos de Deus completamente. E sem sombra de dúvidas, com todas as palavras, assim, com toda a certeza da minha vida e da vida do Pedro, eu sei que eu digo por ele também, essa é a maior conquista das nossas vidas. Até hoje. Pode ser que Deus ainda providencie algo muito maior pra gente daqui pra frente, mas até hoje essa é a maior conquista das nossas vidas. Foi algo muito batalhado, como eu falei, não caiu do céu. A gente se desesperou, a gente chorou, a gente quis desistir, mas Deus tinha um plano muito maior. Então, hoje, a parcela que a gente vai pagar, Deus cuidou até disso, né? Porque, como eu falei pra vocês, a parcela da carta de crédito, ela tomava praticamente todo o salário do Pedro. Então, a gente ia ter que se virar com muito pouco pro resto das coisas, porque o meu salário é bem baixo, né? Eu trabalho como estagiária e 4 horas, então o meu salário é bem baixo. A gente ia ter que se virar com muito pouco, mas a gente sabia que não ia faltar. Mas Deus cuidou disso e hoje a parcela do apartamento que a gente tá pagando é menos da metade da parcela da carta de crédito. Então, cara, só confia, entrega e, acima de tudo, acredita que o que Deus tem planejado pra ti é melhor do que o que tu sonha, é melhor do que tu planeja. Porque o nosso sonho era de que a gente ia conseguir comprar o apartamento, a casa, o terreno à vista, quando fosse contemplado na carta de crédito. Mas ainda assim ia ter que pagar uma parcela alta da carta. Então, Deus providenciou para que a gente conseguisse comprar um apartamento. Não foi à vista, mas a parcela é muito mais baixa do que a gente estava pagando e a gente vai conseguir ainda realizar os nossos outros sonhos de poder mobiliar o apartamento do jeito que a gente quer, do jeito que a gente planejou. E aos poucos, né? Temos um tempo ainda pela frente até chegar ao casamento, mas Deus é providente e, acima de tudo, Deus é fiel. O que ele revela pra gente, o que ele promete pra gente, ele cumpre. Essa é a maior certeza que eu tenho na minha vida e hoje, né, nós somos provas disso. A aquisição desse apartamento é prova disso. E a gente só tem que agradecer a todas as pessoas que rezaram pela gente, a todas as pessoas que torceram pela gente, a todas as pessoas que vibraram com a gente quando nós contávamos que a gente tinha conseguido comprar o apartamento, que não foram poucos. Ver a alegria das pessoas estampada assim no rosto e até ver a alegria das pessoas que compartilharam comigo na publicação que a gente fez da compra no Instagram, cara, faz tudo ser mais grandioso ainda. Saber que existem pessoas que se alegram pela nossa
com a nossa alegria é algo maravilhoso. Saber que a gente tem pessoas com quem pode contar e saibam que vocês têm com quem contar. Comigo e com o Pedro sempre com as nossas orações. Então, muito obrigada. Agora fiquem com a cena da gente entrando no apartamento. Videozinho rapidinho de como é o apartamento. Detalhe que ele tem uma vista linda. A vista do nosso apartamento é linda. É verde, muito verde, fica numa... né, eu falei que era um bairro afastado, ele fica num bairro que há 2, 3 anos era considerado ainda a área rural da cidade, mas como eu falei, tá crescendo demais. Então é isso, eu vou parar de falar, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês, assim como eu, possam testemunhar a graça de Deus na vida de vocês. Basta confiar, basta entregar e basta reconhecer a graça de Deus em todos os pequenos detalhes, não somente nas coisas grandiosas, mas também nos pequenos detalhes. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com os spoilers agora.